Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 7 de abril do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 25 de Nissan do ano 5788. Louvamos a Hashem por estarmos iniciando a tarde com a Torá, que é o nosso encontro diário referente à nossa leitura e o estudo da Parashá semanal com a leitura diária, as porções diárias referente à Parashá da semana. Essa semana nós estamos com a Parashá Shemini, que é a 26ª Parashá. Nós estamos no capítulo 10 de Levítico desta Parashá e nós estamos aí vendo hoje a quarta leitura. Hoje nós estamos no quarto dia do Shabat e nós estamos aí, vamos continuar vendo a respeito da morte dos dois filhos mais velhos de Aaron, Nadav e Avihu, as consequências da morte desses dois sacerdotes. E também vamos ver aí mais algumas explanações que os nossos sábios trazem com referência a este fato acontecido ali de Nadav e Avihu. Hoje nós estamos no dia 201 do ano 5781 e nós temos aí a nossa gota de sabedoria do nosso Rav, o Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. Então vamos para o ensinamento do dia de hoje e o que o Rebbe tem para nós no dia de hoje. Então a sua gota de sabedoria para nós neste dia diz assim: a luz foi escondida, mas sua fonte não foi. A fonte de luz está em toda a parte. Então essa é a nossa gota de sabedoria, aquilo que o nosso Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, traz para nós, Lembrando sempre que Rebbe é uma expressão para dizer de professor mestre, e o nosso Rebbe, o nosso mestre, o nosso professor, o Rav Menachem Mendel, que é o tzadik da nossa geração. E por isso nós bendizemos a Hashem em que nesta gota de sabedoria que nós temos aqui, a luz foi escondida. Ou seja, quando Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou das suas atividades de criar as coisas, e ali ele colocou no jardim do Éden o homem, o ser humano, nesse sentido, ser humano, macho e fêmea. Então ali ele colocou o ser humano, o homem, o Homo sapiens, até que chegou o momento em que o homem pecou e dessa forma ele foi expulso do jardim do Éden. Então a partir desse momento a luz ela foi escondida e nós temos aí realmente o princípio em que aparentemente a luz foi escondida. Mas é interessante que o Rebbe diz assim, obviamente a luz foi escondida devido à questão do pecado, depois a própria maldade do homem foi crescendo, etc. e tal, e isso fez com que a luz da presença divina que havia naqueles dias de Adão e Rava no jardim do Éden, e a partir do momento que eles foram expulsos do jardim, então a luz foi escondida, então ela não brilhou como brilhava naqueles dias. Mas a sua fonte não foi. A fonte desta luz, ela não foi. E aí diz, a fonte de luz está em toda a parte. Ou seja, quem é a fonte desta luz? Ou a fonte que emana esta luz? É o próprio Deus. E essa fonte que é Deus, ela não foi escondida e ela está em toda parte. Por isso o profeta diz, o Eterno, melhor dizendo, o Eterno fala através do profeta:
Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é importante que nós realmente, nessa nossa busca para com Deus, nós estejamos realmente, né, fazendo com que a nossa mente, né, a nossa alma e o nosso coração, a fonte das nossas emoções, tenham equilíbrio para que possamos continuamente buscar a Deus com sabedoria, com verdadeiro temor, para que nós possamos viver nesta fonte, a fonte da luz inesgotável, né? Então, que nós possamos não somente encontrar no nosso dia a dia, mas que nós possamos no nosso dia a dia viver, né, com esta fonte que emana a verdadeira luz. Baruch Hashem. Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Donária, Lisboa, Portugal. Nós temos aí também, né, um shalom para o Deniglésia Cardoso de Menezes e a sua família, que sempre estão conectados conosco aí, lá de São Vicente, Baixada Santista, que é o litoral de São Paulo, né? Então, os nossos amados lá da Baixada Santista, né? A Ellen, né? Do saudoso Flávio, a todo o grupo aí da Baixada Santista, o nosso shalom, nossas saudações, e sempre com muita distinção e honra à memória do nosso querido e amado Flávio. Ok, Ellen? Então, shalom, shalom para vocês aí. Shalom a Simone Cremonese, lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, que está conosco aí também nesta tarde com a Torá. Vamos, né, levantar o nosso clamor a Hashem por esses dias de pandemia pelo mundo, né, com uma prece bem resumida, mas que diz tudo, né? Essa prece aqui foi o nosso Rav Michel Tabassinik, que trouxe para nós, né, nos dias de Pessah, e foi exatamente no dia da queima de Hametz, né, tudo aquilo que é fermentado, que simboliza o pecado, o ego, o egoísmo, e tudo aquilo que está ligado realmente a questão do eu e para mim, né? Então, o nosso Rav Michel Tabassinik trouxe essa prece aqui resumida, mas também que fala tudo para os nossos dias de pandemia mundial, que diz assim: que Hashem retire do mundo as forças negativas da doença, da miséria, da idolatria, da guerra, e nos eleve para uma época de paz, harmonia, sucesso e felicidade em trabalho, para que façamos deste universo uma moradia digna da divindade, uma morada de Deus. Mashiach já, Mashiach, que se revele o justo Mashiach em nossos dias, no nosso tempo, e que seja para agora. Amém. Então nós observamos aqui nessa prece também que nós temos aí dois momentos distintos no nosso tempo antes da revelação do justo Mashiach, que é exatamente o quê? As forças negativas da doença, a miséria, a idolatria e a guerra. E tudo isso, e tudo aquilo que está ligado a essas questões de doenças, misérias, forças negativas, idolatria, guerra, etc. e tal. Né? Então, todas essas forças negativas, com as suas ramificações, é uma realidade presente nos nossos dias e nos dias que antecedem a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Mas, ao mesmo tempo, também nós temos aí realmente uma época de paz, harmonia, sucesso e felicidade em trabalho, para que nós possamos fazer deste universo a morada de Deus. Então, por isso, nós temos esses dois momentos distintos, que fazem parte momentos antes da revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Então, não podemos de forma alguma estarmos aí apavorados, dominados pelo medo, pelo pavor, né? Devido às forças negativas que se revelam nos quatro ventos do nosso universo, do nosso planeta. Norte, sul, leste, oeste,
essas forças negativas são, de fato, uma realidade presente. Qual o objetivo de Deus permitir que essas forças negativas elas se manifestem? Para que as pessoas voltem-se para Deus, para que as pessoas aprendam realmente a buscar a Deus com todo o seu coração, aclamar a Deus, elevar ao soberano do universo realmente a sua petição, a sua prece. E nesse sentido, é buscar a presença de Deus diretamente. Ele é o Criador e o soberano de todas as coisas. Então é a Ele que você tem que se dirigir, é a Ele que você precisa se dirigir e mais ninguém. Você não precisa pagar pedágio, você não precisa ficar passando por estágios daqui e dali. Você pode ir direto a Deus. Por isso disse Deus através do profeta: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é buscar a Deus diretamente. É esse clamor seu, meu, nosso, de cada um de nós, que precisamos elevar ao soberano, para que realmente o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, o único Salvador, Ele possa ouvir as nossas preces, possa realmente sair do seu trono de julgamento, de severidade, ir para o seu trono de misericórdia, de bondade, voltar-se para o nosso clamor, levantar o seu rosto em nossa direção, em direção da humanidade, e trazer realmente o seu favor, a sua bênção, para que essas forças negativas sejam vencidas. E assim, junto com elas, todos aqueles que estão a serviço dessas forças negativas, todos esses que estão a serviço das trevas. É aquele famoso quanto pior, melhor. Essas forças negativas, né, que caiam por terra e que o soberano do universo, ele possa ouvir o nosso clamor e trazer debaixo da tua destra, a sua direita, de bondade e de misericórdia, né, o seu favor em benefício de toda a humanidade. Porque o primeiro pacto, a primeira aliança, a primeira, vamos dizer assim, a primeira conexão que Deus fez foi com a humanidade, com Noé depois do dilúvio. É o pacto com a humanidade. E ele é fiel no seu pacto com a humanidade. Então, por isso, né, nós vamos elevar cada dia mais as nossas preces a Hashem, para que ele volte-se para realmente o nosso clamor e ele, único Deus e único Salvador, possa de fato, né, estar aí voltados para conosco e ouvir, né, a nossa petição, ok? Por isso ele é Pai, e ele é Pai das misericórdias, né? Ele então somente espera que os seus filhos voltem-se continuamente para ele, que a humanidade, né, a obra-prima da criação, volte-se para ele cada dia mais, para que ele seja exaltado, adorado, glorificado, né, que ele seja adorado como único Deus e Salvador. E dessa forma, o nosso clamor seja para ele uma doce canção aos seus ouvidos, que a nossa prece seja como incenso suave às suas narinas, como uma oferenda de elevação, uma oferenda de paz. E assim, rapidamente, ele possa atender o nosso clamor, né? A salvação, ela não está no homem A, B ou C. Por isso diz o salmista, né? Que não venhamos depositar nossa confiança no homem ou no Filho do Homem, em quem não há salvação. Salvação está somente em Deus, o soberano de todas as coisas. Por isso, o próprio Eterno fala através do profeta Isaías, lá no capítulo 43, versos 9 a 11, falando explicitamente ao povo judeu, ao filho primogênito de Deus, dizendo que fora de mim não há Deus e nem Salvador. E ao mesmo tempo ele diz ao filho primogênito, o filho primogênito de Deus, o povo judeu,
E vós, povo judeu, sois minhas testemunhas, para que possais anunciar entre as nações que só há um Deus e só um Salvador, que fora de mim, não há Deus e nem Salvador. Então, através do povo judeu, o filho primogênito de Deus, é que as nações, o conhecimento dessa verdade tem se estendido, né? E à medida que os não-judeus abraçam a fé monoteísta, com fundamento judaico, estão aí cada vez mais anunciando o verdadeiro monoteísmo com as suas raízes no judaísmo, que está ligado diretamente às os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, que é conhecido como Torá ou Pentateuco. Ok? Baruch Hashem. Quem mais chegou por aí? A Cibele. Baruch Hashem, Cibele, a tia, a família. Por um mundo melhor. Torá, Mashiach, já. A Carla de Costa, a Vila Velha, Santa Catarina, William, lá de Juiz de Fora, William Jesuíno Batista, Baruch Hashem. Quem mais por aqui? A Inês Martins, Pirajuí, também está aqui conectada. Ok? Vamos lá. Apareceu aí agora a Edna. Shalom a todos. Então nós temos aí a nossa paraxá semanal Shemini, que significa oitavo, e a nossa quarta leitura está no capítulo 10 de Levítico, a partir do versículo 12 até o versículo 15, né? É a nossa aliá de hoje. Antes da nossa aliá, eu quero trazer para vocês aqui uma história com H maiúsculo, né? Ligado diretamente ao nosso irmão mais velho, ao primogênito de Deus, o povo judeu. Então diz assim, o oitavo, quer dizer, a nossa paraxá Shemini, foi o último dia da inauguração do tabernáculo no deserto. Exatamente nesse dia que aconteceu a morte de Nadav e Avihu. Então, por isso, Shemini, que é o nome da nossa paraxá, o oitavo dia. A princípio não dá para entender porque teve que ser no oitavo dia. No judaísmo, o número 7 não é o mais sagrado? Para responder aqui essa questão, então nós temos uma história atribuída ao rabino Yonatan Eibeshitzi, há mais ou menos mais de 400 anos atrás, lá na Europa. Ele era uma pessoa famosa, importante em sua cidade, né? E ele foi convidado pelo rei para uma audiência privada. O rei se considerava, né, um grande intelectual e não demorou para que provocasse o rabino, que era muito famoso na cidade, e o rei, né, se preparou, né, arquitetou um plano X para que realmente viesse desafiar, né, ou provocar de uma certa forma maliciosamente o rabino Yonatan Eibeshitzi. Então ele chamou o rabino, né, convocou para uma audiência e ali ele queria trazer então ao rabino algumas questões difíceis, né, para comparar o judaísmo às outras religiões, para tentar pegá-lo, né, numa cilada, numa armadilha. O rabino Yonatan Eibeshitzi estava ciente que o momento era perigoso, tanto se ele ganhar ou perder o desafio propriamente dito do rei, ganhar ou perder não deixa de ser uma questão perigosa e ao mesmo tempo uma sentença de morte. Então realmente o rabino Yonatan, ele sabia desse perigo aí, né? Então uma palavra contra a religião do rei, no caso, poderia resultar num desastre, né, como uma resposta insuficiente, né, aquele questionamento que viesse sofrer ali diante do rei, porque o rei o provocaria,
ele precisava realmente de muita sabedoria para poder responder corretamente à questão em si, para que não pudesse ser uma resposta insuficiente e, ao mesmo tempo, não pudesse ser uma resposta de ganhar ou perder, porque isso poderia significar uma sentença de morte para o rabino. Ele sabia realmente dos perigos diante do rei, que se achava muito sábio, e obviamente o rei não queria perder o desafio, né? Então o rabino foi convocado, né, para a audiência, ele tinha que ir. Então ele acabou indo lá, ok? Adão Faustino da Costa, lá de São Luís dos Montes Belos, Goiás. Shalom, shalom, Adão, Faustino e a toda a família, Baruch Hashem. Então, finalmente, né, diante daquele momento, já lá no palácio, na audiência com o rei, então o rei perguntou o que é mais difícil de responder. Então o rei disse: o que significa quando a Torá refere-se aos judeus como o povo eleito de Deus? Como nós vemos a diferença entre os judeus e qualquer outro povo? Veja a pergunta do rei. Imagine, se ele responde favorável ao que o rei quer ouvir, então o rei vence, o rabino perde, pode ser sentenciado à morte. Se ele responde algo que justamente vai contra entre aspas, a sabedoria do rei, também pode sair uma sentença de morte para o rabino. Então, justamente o contrário, os judeus, né, são uma minoria e oprimidos por todas as outras nações. Obviamente, o chamado Velho Testamento, as escrituras hebraicas, está falando de antigamente, mas não de agora. Então, esse questionamento do rei estava colocando dessa forma a questão para o rabino. Então, era o rei que estava dizendo, ele fez as duas perguntas, né, o que significa quando a Torá diz que os judeus é o povo eleito de Deus, e como nós vemos a diferença entre os judeus e qualquer outro povo. Então, ele fez essas duas perguntas. E ele acrescenta ao questionamento, né? Justamente o contrário nos dias atuais. O que nós estamos vendo nos dias atuais? Estava indo o rei colocando, vamos dizer assim, colocando brasa, né, nessa fogueira, colocando mais lenha nessa fogueira. Estava jogando mais combustível a esse questionamento. E ele continuou dizendo, o rei para o rabino, os judeus são uma minoria. Fato inegável. E oprimidos por todas as outras nações. Fato inegável também. É história. São fatos. São realidades. Então, o rei acrescenta para o rabino dizendo, obviamente, entre aspas, o Velho Testamento, como as nações conhecem, mas para o povo judeu, são as escrituras hebraicas, o chamado Velho Testamento ou Antigo Testamento, e o rei continua. Obviamente, o Velho Testamento está falando de antigamente, não de hoje. Então, o rei estava colocando uma situação para o rabino de que, antigamente, a Bíblia dizia que o povo judeu era o povo escolhido de Deus. Por que o rei estava dizendo antigamente? Porque depois que Constantino, né, o imperador Constantino, um perverso imperador em todos os níveis, éticos, morais, sociais e por aí afora vai, certo? Depravado em todos os sentidos, ele da noite para o dia criou o cristianismo. Isso é história, está na história, certo? Ele colocou os seus sacerdotes pagãos e eles construíram o cristianismo. A partir de hoje, né, o cristianismo é a religião do reino, do Império Romano. E assim foi através da história, certo? Então, por isso que ele diz Velho Testamento. Por quê?
porque através de Constantino, os seus sacerdotes, né, os idealizadores, né, do livro que eles construíram, chamado de Novo Testamento, ali fala que o Velho Testamento é coisa do passado. Então o rei estava dizendo realmente, entre aspas, com fatos históricos, certo? Então, antigamente, o Velho Testamento está falando de antigamente, mas não de agora. Então, o que você, Rabino, tem para me responder sobre isso? Então, o Rabino Eibeshitzi, ele pensou um momento, refletiu, certo? Não foi precipitado na resposta. Obviamente, o seu silêncio momentâneo, obviamente, acreditamos que ele estava rogando ao soberano do universo, né, a sabedoria atualizada para poder responder adequadamente ao rei. Então, depois de algum momento, ele respondeu ao rei, dizendo: posso mostrar a vossa majestade a diferença, mas com a condição que vossa majestade dê sua palavra, que não fará nada de mal contra os judeus, a partir do momento que conhecer algo que lhe mostrarei hoje. Então, quando uma pessoa é questionada sobre alguma coisa, e de fato é alguma coisa difícil, ele não pode responder de forma abrupta. Não pode responder no ímpeto. Ele tem que refletir. Ele tem que pensar. E sempre conectado com a fonte da luz, com a fonte da sabedoria. Então, quando ele vem e responde ao rei, então veja as coisas pontuais em que o Rabino Yonatan Eibeshitzi, ele coloca as respostas. Ele não dá a resposta que o rei queria. Ele, na realidade, ele está respondendo ao rei, colocando, não impondo, mas colocando uma condição para responder. Então, o Rabino ele fala de forma bem categórica. Eu posso mostrar a vossa majestade a diferença. Quer dizer, a primeira coisa que ele afirma para o rei, que há uma resposta aos questionamentos dele. Então isso daí despertou ao rei o quê? A curiosidade. Epa! Então ele tem uma resposta. Qual será a resposta? Agora o rei quer saber. Mas aí vem no segundo plano a posição que o Rabino vem e ele coloca de forma bem apropriada, com muita sabedoria e com muito tato. Ele diz ao rei, mas com uma condição. Então ele coloca uma condição. Qual é a condição? Que vossa majestade dê sua palavra. Palavra de rei não volta atrás. Palavra de rei dada é dada e ponto. Então a palavra do rei não pode voltar atrás. Então aqui ele pede, né, para o rei que vossa majestade dê sua palavra. Qual? Que não fará nada de mal contra os judeus, que está ali no seu reinado. A partir do momento que conhecer algo que lhe mostrarei hoje. Então o Rabino, ele primeiro diz, posso mostrar, existe uma resposta. Segunda questão, condição. Há uma condição. A resposta não vai vir de graça não, ó rei. Você pensa o quê? Que o Rabino gastou tantos e tantos e tantos anos da sua vida para poder conhecer a Deus, conhecer profundamente a sua palavra, a sua Torá? E acho que é assim,
a condição. Então, há uma resposta, há uma condição. Essa condição tem um objetivo, um alvo. Qual é? Que a vossa majestade dê a sua palavra. Então, antes, o rabino está pedindo para o rei que a vossa majestade dê a sua palavra. Ou seja, ao mesmo tempo, o rabino, ele mexe com o ego do rei. De que forma? A vossa palavra, majestade, ela tem poder e autoridade. O que o Senhor disser, assim se fará. Ponto. Ele deu aquela mexida na curiosidade do rei. Ele deu aquela mexida no ego do rei. Não tirou ele da sua posição. Aqui está a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, ela nunca vem para anular ninguém. Ela nunca vem para humilhar ninguém. A verdadeira sabedoria que vem do alto, ela vem para edificar as pessoas, independente o que elas são. Olha os aprendizados que nós temos aqui. Em seguida, que a vossa majestade dê a sua palavra. Qual palavra? Que não fará nada de mal contra os judeus. Qual era o objetivo do rei? Era contra os judeus. Então, o rabino ele se acercou de tal forma que o rei desse a sua palavra, que nada faria contra os judeus. A partir do momento que o rei conhecer algo que ele, o rabino, vai mostrar para ele hoje. E agora? Então o rei simplesmente disse: prometo que não farei nada contra os judeus. Ok. Então o rabino disse: então vamos para aquilo que o Senhor quer saber. Então aí o rabino ele faz um pedido, obviamente. Ele não pode impor nada ao rei. Então ele faz um pedido ao rei, um outro pedido. Então o rabino diz ao rei: peço a vossa majestade que se disfarça de um cidadão comum para poder ir comigo, certo? Até a sinagoga nossa, ao meu lado, onde eu vos mostrarei o que o Senhor está buscando. O rei aceitou. Mais uma condição, o rei aceitou. Se vestiu como um cidadão comum, deixou a sua guarda pretoriana para trás e foi junto com o rabino. O rabino, ele sabia que era uma pessoa de confiança. Ele não ia sair por aí gritando: ó, o rei aqui. Não, ele sabia que era uma pessoa de confiança, digna de confiança. Então ele foi. Ou seja, o rei, olha onde que Deus conduz aqueles que estão realmente conectados com a fonte da luz, a fonte da sabedoria, a fonte conectados com o infinito, o Ein Sof, o próprio Deus. Faz com que estas pessoas tornem-se pessoas de alta confiança, dignas de confiança, mais do que o próprio rei. Por quê? Porque o rei do universo está com aquela pessoa. E o rei vai. O rei ele coloca a sua vida nas mãos do rabino. Olha só a situação aqui. Então, o rei aceita, se veste de cidadão comum e vai junto com o rabino até a sinagoga. Lembrando, eles estão na época de Pessach. É época de Pessach este fato. Então eles chegam à sinagoga, o convidado do rabino está ali, um cidadão comum, senta tranquilamente no seu devido lugar. O rabino sobe a bimá, lá onde se faz a leitura da Torá, e ele anuncia: ó, tenho algo importante para falar nesta noite. Rapidamente a notícia correu em toda a comunidade judaica. Ó, o rabino Yonatan Eibeshitzi diz que tem algo importante para falar conosco nesta noite. Rapidamente, a sinagoga ficou assim,
Encheu. Não tinha mais lugar para as pessoas sentarem. Encheu. O rabino tem um recado importante para nós nessa noite, né? Então, dessa forma, o povo lotou a sinagoga. Então, o rabino, ele sobe a Bimá novamente para começar a falar com o povo. O silêncio se torna um silêncio que parece que estão no espaço sideral, parece que estão flutuando, de tamanho o silêncio que se fez. O rabino tem um recado para nós. E então o rabino começou a falar. E ele disse: todos vocês sabem que é proibido, por decreto real, ter consigo qualquer quantidade de seda. Ora, veja bem, nesses dias o rei tinha proibido que todos os seus súditos não tivessem nenhuma quantidade de seda nas suas posses, em suas casas. Era decreto do rei. Então o rabino disse: todos nós sabemos, por decreto real, ter consigo qualquer quantidade de seda. Ora, quero que cada um de vocês vá para sua casa agora e tragam o que vocês tiverem de seda para a sinagoga. Podem ir. E o povo, todo mundo saiu correndo para suas casas. Só ficou lá dentro da sinagoga o rabino e aquele cidadão comum, o rei. Daqui a pouco, não demorou muito, aí começa a chegar um, outro, vai pá, e a sinagoga fica novamente cheia. Aí o rabino, novamente, ele sobe a Bimá, e ele então diz para as pessoas: coloquem aqui na frente o que vocês têm de seda na sua casa. Aí, lá na frente, encheu de rolo de seda. Ué, mas o decreto do rei diz que não é para ter seda em casa. Vocês têm tudo isso de seda em casa? E aquele cidadão comum só observando. Ele não pode se manifestar ali. Ele fez um acordo com o rabino. Ele está em busca de respostas. E ele, realmente como alguém sábio, mesmo não estando na mesma dimensão de fé do rabino, mas uma pessoa sábia, ela sabe exatamente o seu lugar, o que fazer, como fazer, a hora que se pode falar e a hora que deve se calar, a hora que deve agir e a hora que deve permanecer parado. Então, o rabino disse: muito bem, agora, já que vocês trouxeram as sedas de vocês, já que vocês mostraram a quantidade de sedas que vocês têm em cada uma das vossas casas, certo? Então agora, quero que cada um de vocês leve de volta a seda para as vossas casas, né? Um detalhe, quando eles trouxeram os rolos de seda, eles tiveram que trazer escondidos. Então, vieram debaixo de casaco, vieram embrulhados. Por quê? Porque a guarda pretoriana do rei, espalhada pela cidade, eles tinham o decreto do rei. E qualquer um que fosse pego transgredindo a lei do rei, era imediatamente preso, podendo inclusive ser decretado a morte da pessoa, porque violou a lei do rei. Tinha esse detalhe também, certo? E todos eles correram risco quando eles atenderam o pedido do rabino Yonatan. Trouxeram das suas casas.
Quem tinha um rolo trouxe um rolo, quem tinha 2 rolos trouxe 2 rolos, etc. Pelas ruas, diante dos perigos iminentes que estavam ali. Por quê? Porque a guarda do rei, a guarda pretoriana do rei, ou seja, os soldados do rei estavam espalhados pela cidade. E poderiam prendê-lo se o pegassem no flagrante ali, transportando seda. Ok? Muito bem. Então agora disse o rabino Yonatan: agora quero que cada um leve de volta a sua seda para as vossas casas, e voltem imediatamente trazendo hametz, que são bolos, biscoitos fermentados, que são exatamente proibidos em Pêssar, né? Então em Pêssar, tudo aquilo que é levedado, né, não é para ter na casa dos judeus. Então o rabino falou: agora vocês levem a seda de volta e tragam os seus hametz aqui para a sinagoga. Quando o rabino falou isso, o que acontece? A sinagoga parece um mercado de peixe. Aí começa um falar com o outro e blá, 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 e aquela convulsão toda de fala daqui, fala dali. As pessoas se entreolham, o que o rabino está fazendo, o que está acontecendo, pedindo para trazer hametz. E aí então eles falam para o rabino: mas rabino, isso é impossível. Ninguém tem hametz. Deus nos livre de termos hametz dentro de casa. Ninguém nunca sonharia em ter hametz em Pêssar, rabino. Como que o Senhor pede para nós trazermos Pêssar? Então o rabino respondeu: muito bem, é isso que eu queria ouvir de vocês. Hag Sameach, Pêssar, vão para casa. E uma boa festa de Pêssar em família. E aí o povo foi embora, levaram as suas sedas e foram para o seu seder de Pêssar, o seu jantar especial de Pêssar. Novamente, na sinagoga ficou quem? O rabino e aquela pessoa vestida como um cidadão comum, o rei. Então, o rabino virou-se para o rei e disse: Sua Majestade tem muitos soldados e policiais em todos os lugares, e qualquer um que for pego em posse de qualquer quantidade de seda será multado pesadamente e até aprisionado. No entanto, o Senhor viu como alguns judeus têm seda consigo, mas nenhuma pessoa, nenhuma delas, jamais viu Deus, e Ele, o Eterno, não tem soldados e policiais. De fato, hoje, um judeu pode, Deus nos livre, transgredir todos os seus mandamentos e não receber nenhuma multa, nenhuma prisão e nem mesmo uma palmatória, ou mesmo qualquer tipo de castigo ou bronca. Mas apesar disso tudo, ninguém sequer pensa em ter posse de hametz durante Pêssar em sua posse, em suas casas. É por isso que os judeus são escolhidos, não porque Deus necessariamente os favoreça, embora acreditamos que logo Mashiach tornará Deus, sua Torá e seu povo precioso ou aos olhos de todas as nações, mas porque nós favorecemos Deus acima de qualquer lógica e razão. Nós elevamos a Deus acima de qualquer lógica ou razão. Então isso responde à nossa pergunta. A razão do tabernáculo ter sido concluído no 8º dia, especialmente foi porque o número 8 significa além de sagrado. A santidade é apenas uma revelação de divindade, enquanto que os judeus estão ligados à essência de Deus mesmo, acima de qualquer lógica ou sentido. Entendeu? Por que o nosso irmão mais velho é o filho primogênito de Deus? Porque acima de qualquer lógica ou razão,
estão conectados com Deus. Então, por isso, o filho primogênito é a menina dos olhos, é o povo escolhido. Por isso, como diz Sofonias 3:9, ao abraçarmos a fé monoteísta com as suas raízes judaicas, então nós vamos, ombro a ombro com os judeus, o nosso irmão mais velho, prestar um serviço do coração, um serviço de amor, um serviço verdadeiro ao único Deus e ao único Salvador. Por isso, está acima de qualquer lógica ou de qualquer razão. Todas as nações tentaram de todas as formas exterminar o povo judeu, o nosso irmão mais velho. Todos eles passaram. Os seus reinos passaram. Mas, como diz, não somente o povo judeu, mas a própria inúmeras canções, sempre com aquela frase: Am Israel Chai, Am Israel Chai, o povo de Israel vive. Baruch Hashem. Vamos para a nossa contagem do Homer para o dia de hoje. Então, a nossa contagem de Homer hoje, então, conte. Hoje são 10 dias que perfazem 1 semana e 3 dias do Homer. Hoje nós estamos em Tiferet Shegevurah, ou seja, compaixão na disciplina. Então, o aprendizado para o amadurecimento das nossas emoções, da nossa personalidade, na contagem de Homer. Subjugar e administrar disciplina deve ser não apenas amor, mas compaixão também. Por isso, compaixão na disciplina. O amor vem ao se reconhecer os méritos e qualidades positivas de alguém, ao passo que a disciplina canaliza e dirige aquelas forças e extrai o negativo. Então, a compaixão, ela vem justamente para reconhecer méritos e qualidades positivas de alguém. A disciplina, ela vem para canalizar e dirigir aquelas forças que tem, dentro de Gevurah, a força, para extrair, tirar, retirar aquilo que é negativo, para que compaixão e disciplina possam trabalhar juntos no verdadeiro amor. Por isso, compaixão é amor incondicional. Significa amor apenas por amor, sem considerar a posição do outro. Ou seja, eu amo o meu próximo porque simplesmente o amo. Se ele me ama ou não me ama, não é essa a questão, porque eu o amo. Eu o amo porque é uma mitzvah, é um mandamento de Deus. E dentro disso existe compaixão e disciplina. Então, eu amo porque eu amo. Ponto. Não estou esperando nada em troca. Dessa forma, você ama por nenhuma razão. Ama porque é um reflexo de Deus. Ou seja, quando você ama verdadeiramente, é um reflexo de Deus na tua vida, refletindo sobre o próximo, amando-o. Esse é o reflexo de Deus. Ou seja, você não é apenas receptáculo do amor de Deus, mas você é mais do que receptáculo do amor de Deus. Você é alguém que reflete o amor de Deus. Você não segura para si. Você não contém dentro de si e fecha as portas. Você recebe e reflete. Então, por isso, você se torna reflexo do amor de Deus quando você está amando verdadeiramente o seu próximo. Minha disciplina possui esse elemento de compaixão? Amo simplesmente porque amo? O exercício para o dia. Seja compassivo com alguém a quem reprovou anteriormente. Então, aquela pessoa que você reprovou anteriormente, então exercício. Seja compassivo com aquela pessoa. Simplesmente ame. Simplesmente por amar. Para refletir
Deus, para refletir o amor de Deus. Ok? Vamos para a nossa aliá agora? Acho que já deu para preparar bem o terreno aí para aliar, né? Acho que os terrenos estão bem removidos, né? Bem arado. Ou seja, os nossos corações bem quebrantados para aliar e mais alguns comentários que temos aí. Nós temos, depois da nossa aliá, nós vamos falar sobre o chamado do Rebbe, o gemido do Rebbe, o chamado do Rebbe, o choro do Rebbe. O que será isso? Vamos ver daqui a pouco. Então, nós temos aí na nossa aliá as consequências, né, da morte de Nadav e Avihu. Ok? Então, capítulo 10 de Levítico, verso 12 até o verso 15. Ok? Então, diz assim, com os comentários de Rashi. Assim que os corpos de Nadav e Avihu foram retirados do tabernáculo, as cerimônias de investidura puderam prosseguir, e Arão ofertou os sacrifícios adicionais do primeiro dia do mês. Depois que todos os sacrifícios foram feitos, surgiu uma questão. As porções dos sacrifícios designadas para serem comidas pelos sacerdotes deveriam de fato ser comidas por Arão e os seus 2 filhos remanescentes, visto que eles estavam de luto? Como será relatado, os príncipes das 12 tribos doaram oferendas de consagração para a inauguração do altar, e Deus disse a Moshe que ofertasse uma delas a cada dia durante os primeiros 12 dias de pleno funcionamento do tabernáculo. A primeira a ser ofertada no dia 1º de Nissan foi a de Nachshon, filho de Aminadav, príncipe da tribo de Yehudá. Essas oferendas de consagração incluíam oferendas de farinha, parte das quais também deveria ser comida pelos sacerdotes, de maneira que a mesma questão se aplicava à oferenda de farinha de Nachshon. Moshe falou o seguinte a Arão e seus filhos remanescentes, Eleazar e Itamar: embora só o sumo sacerdote seja autorizado e obrigado a comer seus sacrifícios no dia da morte de seus parentes próximos, vós 3 também nesse aspecto estáis sujeitos à severidade do sumo sacerdote. Portanto, todos comereis as porções da oferenda de farinha de investidura e da oferenda de farinha de consagração de Nachshon, filho de Aminadav, designada para serem comidas pelos sacerdotes. Assim tomai as porções das oferendas de farinha restantes, depois de queimadas suas porções memoriais, como oferendas de fogo de Deus, e comei-as como pães não fermentados. Comereis essas oferendas de farinha perto do altar, isso é, perto dos limites do tabernáculo, pois elas são sacrifícios de santidade superior. Vós a comereis em lugar sagrado, isto é, no recinto do tabernáculo, porque são sacrifícios de santidade superior. Por essa mesma razão, as porções dos sacerdotes são apenas tua porção, e a porção de teus filhos das oferendas de fogo de Deus, mas não porções de vossas esposas e filhas. Eleazar e Itamar as comerão, apesar de seus irmãos terem morrido hoje, pois assim me foi ordenado por Deus que hoje se fará exceção à regra. Também comereis vossas porções das oferendas de paz de investidura, contudo não precisais fazê-lo dentro dos limites do tabernáculo, pois por serem oferendas de paz, elas são sacrifícios de santidade menor. Portanto, apenas tende o cuidado de comer o peito usado como oferenda agitada e a coxa usada como oferenda erguida em lugar puro, isto é, qualquer lugar dentro dos limites do acampamento israelita. Além disso, tu podes comer tuas porções desses sacrifícios com teus filhos e tuas filhas, pois apesar de que eles foram dados somente como tua porção
e a porção de teus filhos das oferendas de paz dos israelitas, isto é, apenas sacerdotes homens recebem porções. Tu e teus filhos podeis partilhar vossas porções com os membros do sexo feminino das vossas famílias. Conforme explicado anteriormente, no tocante a todas as oferendas de paz, os sacerdotes levarão a coxa usada como oferenda erguida e o peito usado como oferenda agitada, colocados em cima das gorduras usadas como oferendas de fogo para agitá-los, como oferenda agitada diante de Deus. Pertencerá a ti e a teus filhos contigo como direitos eternos, conforme Deus ordenou. E aqui nós encerramos a nossa quarta aliá, e amanhã seguiremos com a quinta aliá, a quinta leitura dos estudos de Torá, ok? Quando nós vemos aqui a respeito de todas as orientações que Deus deu a Moshe, e Moshe outorgou, passou, né, para Arão e os seus filhos, nós vemos aqui nessa data específica que apesar da morte dos dois filhos mais velhos de Arão, dos dois irmãos mais velhos, né, de Eleazar e Itamar, contudo, Deus orientou Moshe, Moshe orientou a eles, né, para que eles não guardassem ritualmente a questão de luto, senão eles não poderiam participar realmente do 8º dia da investidura do sacerdócio no Mexicão, tabernáculo no deserto. Então, nesse momento, Arão e os seus dois filhos remanescentes, eles tiveram, entre aspas, né, eles tiveram que engolir em seco o luto e tiveram que continuar toda aquela investidura, porque isso dizia respeito não somente a eles ali, naquele momento, para aqueles dias, mas isso iria refletir a todas as gerações posteriores a Arão e os seus filhos, bem como também isso estaria influenciando todas as gerações dos judeus através da sua própria história. Então aqui Arão e os seus dois filhos, eles focaram naquilo que é maior, ou seja, a sobrevivência e a existência do povo judeu. A morte dos filhos e dos irmãos realmente foi sentida, mas qual foi o grande consolo para Arão e os seus dois filhos remanescentes? Aquilo que Moshe falou para eles na aliá de ontem, que Nadav e Avihu, eles eram mais nobres na sua fé do que o próprio Moshe e Arão. Então isso serviu de grande consolo, conforto, forças para prosseguir para Arão e os seus dois filhos, né? Por isso que o sinal de Deus em que os corpos e as vestimentas sacerdotais de Nadav e Avihu permaneceram intactos, né? Não foram consumidos pelo fogo divino. Apenas as almas deles foram recolhidas à casa, à origem, ao jardim das almas, perto de Deus. Então isso foi para Arão e seus dois filhos remanescentes um grande conforto, um grande consolo, e deu forças para vencer esse momento trágico e poderem continuar na investidura do sacerdócio. E por isso, uma das razões que o povo de Israel vive e está aí presente entre as nações. Ok? Mas temos algumas coisas também para refletirmos sobre essa questão de Nadav e Avihu, né? Então vamos ver aqui o que os nossos sábios também trazem, somando a estas reflexões que nós falamos desde o dia de ontem. Este estudo aqui, ele tem como título Um Silêncio Trovejante. E este foi uma palestra feita pelo nosso Rebbe, Menachem Mendel, na festividade de Purim, no ano gregoriano de 1971. Então, ele inicia esse estudo, essa reflexão,
um silêncio trovejante da seguinte forma. Ele cita Martin Niemöller, que é um pastor evangélico, um pastor protestante, nos dias da Alemanha, em que o nazismo estava ali, dominando todas as coisas. Então ele disse assim, recordando o que esse pastor, ele disse. Então ele disse assim, na Alemanha, primeiro, eles foram atrás dos comunistas, e eu não falei nada porque eu não era comunista. Então eles foram atrás dos judeus, e eu não falei nada porque eu não era judeu. Então eles foram atrás dos sindicalistas, e eu não falei nada porque não era sindicalista. Então eles foram atrás dos católicos, e eu não falei nada porque eu era, afinal de contas, um pastor protestante. E então eles foram atrás de mim, e àquela altura não sobrou ninguém para falar. Também ele cita Haile Selassie, que disse assim, no decorrer da história, tem sido a falta de ação daqueles que poderiam ter agido, a indiferença daqueles que deveriam ter sabido, o silêncio da voz da justiça quando ela mais importava, a tal ponto que tornou possível o mal triunfar. Um silêncio trovejante. Resumidamente, quando o silêncio dos bons se torna palpável, o mal triunfa. E aí, fica tarde para falar alguma coisa. Vai sofrer as consequências. Então o Rebbe continua dizendo, quando muitos sobreviventes e suas famílias comemoram o Yom HaShoah, que é exatamente o quê? Conhecido entre as nações como o dia do Holocausto. No hebraico é Yom HaShoah, certo? Neste ano aqui, nós vamos ter Yom HaShoah exatamente a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã. Então, em todo Israel e em todas as nações onde há judeus, onde há Benei Noach, que estão em conexão ombro a ombro com os judeus, estarão lembrando realmente desse dia, Yom HaShoah, que normalmente os próprios judeus traduzem, os próprios rabinos traduzem como o dia de lembrança do Holocausto. Para lembrar os 6 milhões que pereceram. Quando os judeus em Israel continuam a ser ameaçados por nações determinadas a destruí-lo, quando dezenas de milhares de crianças inocentes, mulheres e homens foram torturados e fuzilados no decorrer do último ano na Síria, último ano, aqui foi em 1971, né? Então, quem está abismado com aquilo que aconteceu nos dias atuais da Síria, imagine lá, já dos anos 60 para os anos 70, o que já estava também acontecendo ali, certo? Então, homens e mulheres sendo torturados e fuzilados no decorrer do último ano na Síria, né? Da própria história moderna também nós temos os reflexos, temos aí aquilo que a própria história mostra, mas todas as mídias, de uma certa forma, se silenciam, não entram em detalhes. Com o trovejante silêncio que vem da comunidade internacional, quando abuso e injustiça com frequência criam raízes nas nossas comunidades, devido ao silêncio das pessoas boas, desejo refletir sobre o Midrash na porção desta semana Shemini, que relata o trágico episódio da morte prematura dos 2 filhos de Arão, Nadav e Avihu. No dia em que o tabernáculo no deserto foi levantado e os 4 filhos de Arão foram instalados como sacerdotes e os 2 filhos mais velhos entraram no tabernáculo e não saíram vivos dali, o Talmud relata a seguinte história para explicar a causa da morte deles. Certa vez, Moshe e Aarão
estavam caminhando pela estrada e Nadav e Avihu, os dois filhos de Arão, estavam caminhando atrás deles e todo Israel atrás deles. Nadav disse a Avihu: quando esses dois velhos irão morrer e você e eu lideraremos a geração? Então Deus disse a eles: veremos quem vai enterrar quem. Então nós temos aqui um midrash enigmático, segundo falam os nossos sábios e o nosso Rebbe. Ora, essa história dos dois filhos de Arão engendrou um midrash enigmático. É assim: quando, olha onde que nós vamos agora, dentro desse midrash e dentro desse aprendizado. Nada é sem sentido. Quando Jó soube da morte dos filhos de Arão, foi assolado por um medo enorme. Foi esse evento que obrigou o melhor amigo de Jó, Elihu, a declarar: por causa disso meu coração estremece e salta do lugar. Esse midrash parece estranho, mas por que o episódio de Nadav e Avihu inspira medo tão profundo no coração do amigo de Jó? Rabbi Chaim Yosef David Azulay, o sábio italiano do século XVIII e místico conhecido como Ridá, apresenta a base da seguinte interpretação deste midrash. Então ele cita, em nome dos sábios da Alemanha, 3 conselheiros. O Talmud relata que Jó atuava na equipe de conselheiros do faraó, imperador do Egito, nos dias em que o povo judeu eram escravos. Os outros membros da equipe de conselheiros do faraó, além de Jó, tinha Bilã e Itrô, ou Jetro. Quando a população judaica do Egito começou a aumentar significativamente, desenvolvendo-se de uma pequena família de 70 membros quando chegaram no Egito e uma grande nação, o faraó, abalado pelo temor de que esse grupo refugiado representasse uma ameaça ao seu império, então ele consultou seus 3 conselheiros sobre como lidar com o, entre aspas, problema judaico. Problema judaico. A história, através das gerações, sempre aqueles ditadores sempre disseram problema judaico. Bilã escolheu uma abordagem tirânica. Então ele sugeriu ao faraó afogar todos os bebês do sexo masculino e forçasse todo judeu adulto ao trabalho escravo. Jó ficou em silêncio. Ele não condenou os judeus ao trabalho forçado e nem à morte, nem defendeu seus direitos à vida e à liberdade. Itrô, ou Jetro, foi o único entre os 3 que objetou ao plano de opressão feito por Bilã. Para escapar da fúria do faraó, que entusiasticamente abraçou a solução final de Bilã, Itrô fugiu do Egito para Midian, onde viveu durante o resto dos seus dias. O Talmud relata as consequências do comportamento respectivo dos conselheiros. Cada um deles teve uma consequência lógica às suas ações, às suas decisões. Ou seja, nós vimos esses dias atrás aqui, num dos conselhos do Rebbe, Menachem Mendel, que nós temos o livre arbítrio. Cada um de nós podemos decidir sim ou não. Cada um de nós podemos decidir sim, obedecer aos mandamentos de Hashem, do Eterno, ou podemos decidir não obedecer aos mandamentos do Eterno. Mas nós somos prisioneiros das consequências da nossa decisão, sejam elas boas ou más. Deus queira que as nossas decisões sejam realmente pautadas no centro da vontade de Hashem, para que nós sejamos prisioneiros, entre aspas, de boas coisas para as nossas vidas. Simplesmente isso.
certo? Então, o Talmud relata as consequências do comportamento respectivo de cada conselheiro. Bilã, ele foi assassinado muitas décadas mais tarde durante uma campanha militar judaica no Oriente Médio. Jó foi afligido por várias doenças e tragédias pessoal, ao fato de que Itró, a única voz da moralidade no palácio egípcio, mereceu não apenas Moshe como genro, mas também descendentes que serviram como membros da Suprema Corte Judaica, os Sanhedrin, em Jerusalém, representando lealmente os princípios judaicos da justiça e da moralidade. Essas foram as consequências, resumidas rapidamente, das decisões de cada um, Bilã, Jó e Itró. A integridade de Jó. O que passou pela mente de Jó, segundo os nossos sábios, neste incidente? Então ele se considerou moralmente inferior ao seu colega Itró, que num ato de enorme coragem enfrentou um rei superpoderoso e protestou contra seu programa de genocídio. Jó retornou para casa naquela noite e disse à sua esposa: descobri hoje que sou um político covarde. Político covarde. Será que aqui nós temos uma representação dos políticos covardes que não têm a coragem de defender as vidas com os tratamentos preventivos que podem salvar vidas? Nesse momento aqui, Jó reconheceu ser um político covarde, porque se calou diante de verdades e não salvou vidas, representando os políticos covardes e da nossa geração, que se tivessem tido a coragem, como por exemplo aquele prefeito de Chapecó, Santa Catarina, teve e salvou milhares de vidas? Graças a Deus que o prefeito de Chapecó, Santa Catarina, tem sido uma das várias vozes que estão aí em vários lugares, realmente levantando-se para salvar vidas. Estes terão grandes méritos bons diante de Deus, porque aquele que salva uma vida é como se salvasse o mundo inteiro, diz a sabedoria judaica. Mas aquele que contribui para a morte de uma pessoa, aquele que contribui com a morte de uma pessoa, ele tem contra ele não somente o soberano do universo, mas ele tem contra ele o tribunal celestial. Não vai passar impune. Estes que são negacionistas, eles negam a vida, eles negam a oportunidade das pessoas de viverem, eles negam a oportunidade das pessoas se decidirem. Esses sim são os verdadeiros negacionistas e são os verdadeiros genocidas. Continuando a nossa reflexão. Então Jó disse à sua esposa: descobri que sou um político covarde, que venderia a alma ao diabo apenas para manter sua posição no governo. Quantos políticos aí que estão vendendo a sua alma ao diabo para se manterem na política, no governo, um governo sujo, imundo, podre, corrupto, genocida. Não é verdade? Está diante dos nossos olhos. Não. Jó, ele não pensou dessa forma. Jó, ele achou que ele era melhor do que Itró. Com tantos outros em situações similares, ele não pensou nisso sequer por um momento. A lógica seria isso que acabamos de ver. Mas Jó não pensou dessa forma. Ele achou que ele era melhor do que Itró.
Pelo contrário, Jó se considerava pragmatista e Itrô o idiota. O que nós estamos vendo aí hoje? Aqueles que negam o direito à vida das pessoas, que são os verdadeiros negacionistas, eles são pragmáticos. Eles ficam batendo na tecla: nós somos a verdade. Quantos médicos ou quantos outros políticos que defenderam o direito à vida, o direito ao tratamento inicial para evitar o pior, a morte das pessoas, quantos que eles não foram taxados como idiotas, loucos? Quantos médicos que não sofreram perseguições de certas associações e coisas semelhantes, perseguições de políticos, para que não receitasse o protocolo ou os protocolos para salvar vidas? Eles agiram semelhante a Jó nesse contexto, achando que esses péssimos profissionais, mesmo tendo o título de médicos, doutores em medicinas, mesmo esses profissionais da política, mesmo esses profissionais da justiça, nas suas diversificações, nas suas ramificações, todos eles pragmáticos, preferindo ver vida sucumbindo do que lhes dar a oportunidade, a dignidade de poderem lutar pela vida. De poderem lutar pela vida. Em quantos países nós vimos aí cenas nas redes sociais, pessoas de idade andando sozinhos pelas calçadas do seu bairro, e de repente a polícia pretoriana dos ditadores, dos perversos, subjugando aquele idoso, sendo jogado no chão, sendo pisoteado por essa guarda pretoriana, nazista, fascista e por aí afora vai, genocidas, subjugando aquele idoso, algemando-os com as mãos para trás, tirando-lhe a dignidade de uma vida inteira, tirando a sua honradez de ter chegado àquela idade avançada, onde passou por tantos obstáculos, tantas lutas que enfrentou na sua vida, quantos choros, quantas tristezas, aflições e angústia ele passou para poder obter vitórias na sua vida. E agora, na sua idade avançada, para poder ter os seus restos de dias com dignidade, com paz, com obridade, com honradez, vêm os ditadores e a sua guarda pretoriana e o subjugam a situações vexatórias. O tribunal celestial não está cego. Os tribunais terrenos podem estar cegos, comprados e corruptos, mas o tribunal celestial não. Vocês sofrerão as consequências, sem sombra de dúvidas, e tristes consequências. Mas é por causa dos vossos atos, por causa das vossas injustiças, por causa das vossas corrupções. Nós estamos vendo as consequências das decisões que Bilã, Jó e Jetro tomaram nos seus dias, quando o faraó, que representa os ditadores da atualidade, disse aos seus conselheiros: como vamos resolver, entre aspas, esse problema judaico? Cada um deles teve uma atitude e uma resposta, e ausência de resposta. As suas consequências. Nos dias atuais, transportando para os dias atuais, os faraós que estão aí distribuídos entre as lideranças políticas e geopolíticas deste mundo, estão perguntando aos seus conselheiros:
O que nós vamos fazer, entre aspas, para resolvermos essa pandemia? Fecha aspas. Estão dando conselhos e os faraós estão tomando atitudes. E a sua guarda pretoriana, cegamente, uma boa parcela, graças a Deus, não estão seguindo, né? Mas uma outra parcela, parece que o mal fluiu nessas pessoas, dessas guardas pretorianas, gostam de ver o povo sofrendo, gostam de subjugar as pessoas simples, comuns e trabalhadores, pessoas do bem, gostam de vê-las sofrer, chorar, se angustiar. Mas vocês também passaram muito pior do que eles. Tem tempo. Tudo tem tempo. O Tribunal Celestial, ele não se cala diante das injustiças. Então Bilã, nós vimos, foi assassinado depois de um tempo. Jó foi assolado por doenças e tragédias pessoal, familiar. Itro, o único que protestou contra o faraó e Bilã, no seu plano perverso, em que ele aconselhou o faraó, vamos afogar todas as crianças recém-nascidas do sexo masculino judeu. As crianças, os meninos judeus, vamos afogá-los no Nilo. Jó ficou em silêncio, por isso as suas tragédias pessoal e familiar e as suas doenças. Itro protestou. Não vamos fazer isso. Isso é perverso. Mas o faraó, perverso que era, ele se agradou de qual? De Bilã ou de Itro? Obviamente, como diz o velho ditado, né? Boi preto cheira boi preto, né? No sentido de que a pessoa, ela busca se acoplar, a se fundir com pessoas do seu mesmo caráter. E os perversos, eles procuram quem? Os justos? Não, eles vão procurar os perversos. Porque o mal se alimenta do mal. O mal tem amizade com o mal. A escuridão, ela soma-se com as trevas para praticar o mal. E o faraó, ele se associou com a ideia de Bilã. Vamos afogar os meninos recém-nascidos judeus para resolver esse problema. Itro precisou fugir, porque ele sabia que imediatamente o faraó mandaria prendê-lo e poderia sentenciá-lo à morte, porque ele foi contra Bilã e o faraó. E ele teve que fugir. E ele fugiu para as terras de Midian. Consequências? Para Itro, ele teve como genro Moisés, o nosso mestre Moisés, o abençoado Moisés. E a descendência de Itro, ou seja, os filhos de Moisés com a sua filha Sípora, tornaram-se membros da Suprema Corte do povo judeu. Esta foi a honradez que Deus deu a Itro. Então, as decisões têm as suas consequências óbvias. Óbvias. Quem planta o mal jamais vai colher o bem. Jamais. Quem planta o bem e aquilo que é justo sempre recolherá aquilo que é bom e justo. E principalmente, Deus sempre estará a seu favor. Então Jó, ele se colocou numa posição que ele era melhor do que Itro. Então ele disse, eu sou pragmático, eu sou estrategista. Agora Itro, ele foi idiota. Itro ganhou o que ele ganhou ao falar toda a verdade. Jó deve ter pensado consigo mesmo. Ele perdeu o cargo de conselheiro do faraó. Perdeu um salarião, hein? Tá vendo por que muitos conselheiros do faraó
tem medo de falar a verdade para o seu governante ditador, porque se falar contrário ao que o seu ditador quer, ele pode perder a mamata. E aí, ó, ele tem que se pinicar. Então Jó disse, o que ele ganhou? Falando toda a verdade, ele perdeu o cargo, ele perdeu sua função, né? Ele agiu como um zelote fanático, uma pessoa zelosa, fanática. Eu, Jó, ao empregar meus imensos talentos diplomáticos e permanecer em silêncio, continuo a atuar como conselheiro sênior do faraó. E assim poderei ajudar o povo judeu de maneira sutil e desimpedida, de dentro das camadas do poder governamental. Durante décadas, Jó caminhou pelos corredores do palácio egípcio, saturado com uma sensação de autointegridade e autocontentamento. Até o dia em que ele soube da morte dos filhos de Arão, Nadav e Avihu. Porque ele conhecia a história de Nadav e Avihu. Ele conhecia que Nadav disse, quando esses dois velhos, Moshe e Arão, quando eles irão morrer e nós estaremos então na liderança do povo? Avihu ouviu e não falou nada. Ele ouviu e ficou em silêncio. E aí chegou a notícia para Jó. Os filhos de Arão, Nadav e Avihu morreram. Mas morreram do quê? Estavam doentes? Não, não estavam doentes. Então alguém os assassinou? Não, ninguém os assassinou. Ué, então, quem matou eles? O tribunal celeste. Aí Jó entendeu o silêncio de Avihu. Ele não falou nada para o seu irmão. Ele não protestou. E ele lembrou de Itró. E ele lembrou dele mesmo. Enquanto ele se calou, à semelhança de Avihu, Itró falou. Perdeu a sua posição social? Perdeu o seu carguinho político? Mas para Itró, a vida era mais importante. E ele não se calou diante da perversidade do faraó. Então Jó viu o silêncio tem consequências sérias. A descoberta abaladora de Jó, quando soube da morte de Nadav e Avihu. Então Jó perguntou o que poderia ter causado a morte prematura daqueles dois homens, que era estimado por ele. Ele recebeu a resposta com o famoso episódio talmúdico, citado no início. Aconteceu certa vez que Moshe e Arão estavam caminhando pela estrada. Nadav disse a Avihu, quando esses dois velhos vão morrer, e nós iremos liderar essa geração? Avihu ficou em silêncio. E Deus disse, vocês verão quem vai enterrar quem. Jó ficou estupefado, aterrorizado, apavorado. Posso entender totalmente, disse Jó, porque Nadav foi punido, porque ele falou o que não deveria ser dito. Foi ele quem falou essas palavras nojentas. Mas por que seu irmão Avihu foi castigado? Jó imediatamente entendeu o porquê Avihu foi castigado. Porque Avihu não disse nada. Avihu veio a resposta para Jó. Ele foi punido porque permaneceu em silêncio. Porque quando um crime está acontecendo perante os seus olhos, o seu silêncio é ensurdecedor. Quando está acontecendo um crime perante os seus olhos,
o seu silêncio também é criminoso. Por isso, amados, as nossas vozes não podem se calar diante da injustiça e diante dos crimes contra a humanidade que estão acontecendo diante dos nossos olhos. Não podemos nos calar por causa do poder, por causa de permanecer em destaque, em nome de um poder nojento, em nome de um poder corrupto, em nome de um poder obscuro, em que as pessoas, essas lideranças, seja no campo geopolítico, seja no campo religioso, seja no campo de posições sociais, porque tem sim certa parcela de empresários que querem realmente o caos, principalmente aqueles ligados a laboratórios, ligados à indústria farmacêutica, porque remédio bom e barato para eles não geram lucros. Quem que está ganhando bilhões e bilhões de dólares com essa pandemia? É o pequeno, médio e mesmo grande empresário entre as nações? Se tudo está sendo destruído, suas empresas, os trabalhos, quem que está lucrando? Onde, em que a semelhança do prefeito de Chapecó teve a ousadia de comprar bons e baratos remédios e dar à disposição dos bons médicos, os bons profissionais, para poder receitar a população no seu tratamento inicial, preventivo, para que vidas não se percam. Remédios bons e baratos. Quem deixou de lucrar? Lá em Chapecó. Lá a vida está quase que ao normal, mas não se perdeu empregos, não se fechou empresas, não estão trabalhadores desesperados, outros tirando as suas vidas, outros fechando as suas portas. Por quê? Porque um bom político que está a serviço da população, por isso que ele foi eleito, ele seguiu, teve a coragem e a ousadia de seguir protocolos defendidos já em vários países. Graças a Deus, milhares de médicos entre as nações estão falando do tratamento preventivo. Estão salvando milhares de vidas. A estes, eles têm o favor de Deus e a bênção de Deus, porque quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Quem mata uma vida, ele mata uma geração inteira. Essas pessoas que eles estão alegando aí, mais de 300 mil pessoas mortas, pela negligência, pela omissão de profissionais, de certos profissionais da saúde, a mando de faraós, ditadores, deixando com que vidas preciosas morram por falta de socorro, morram por falta do remédio bom e barato adequado. Como que vocês terão que prestar contas? Não é só você. Você trouxe sobre não somente você uma grande maldição, mas você trouxe sobre a sua família
os seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a terceira e quarta geração, você trouxe essa maldição. E só Deus sabe que tipo de maldição virão sobre vocês. E nós não podemos pedir misericórdia para Deus. Nós não podemos pedir misericórdia para Deus. Por quê? Porque primeiramente Ele não ouvirá. E porque outra coisa, nós somos inteligentes. Nós não somos massa de manobra. Porque verdadeiramente, o que acontece? Está escrito, até a terceira e quarta geração. A morte de Nadav e Avihu é o exemplo prático da nossa paraxá. Os 4 filhos de Arão, primeira, segunda, terceira e quarta geração, eram para morrer, porque Arão fez o bezerro de ouro. Ele levou o povo à idolatria. E a maldição era para suas 4 gerações, os seus 4 filhos. Mas ali, na ocasião propícia, houve uma verdadeira techuvá, um verdadeiro arrependimento. E Deus perdoou. O 100% do castigo veio para 50%. E os seus 2 filhos pereceram. Só um caminho para os perversos. Um verdadeiro arrependimento e um verdadeiro retorno a Deus, para diminuir a dimensão da punição. Por isso, amados, nós não podemos, de forma alguma, precisamos levar a luz da Torá, a luz da verdadeira sabedoria, do verdadeiro conhecimento. Precisamos levar a luz divina, a luz de Deus, do único verdadeiro Deus, do único e verdadeiro Salvador, como diz o profeta Isaías. Não vamos fazer como Jó, e muito menos como Bilã, mas que sejamos Itró nos dias atuais. Não vamos deixar calar a voz desses bons profissionais que estão salvando vidas. A eles, as bênçãos divinas, proteção, para que possam cada vez mais expandir o tratamento para salvar vidas. Esta é a nossa aliá de hoje. Amanhã nós vamos falar sobre o chamado do Rebbe. Não tem mais espaço para hoje, ok? Shalom, shalom. Até amanhã, às 14 horas, hora de Brasília, né? Para a nossa A Tarde com a Torá. Até lá.